Boa tarde, bem-vindos ao videocast Powerful Brand, conversas com valor. A Sábado, em parceria com a Marktest, realiza a iniciativa Powerful Brand, que tem na sua base uma ferramenta desenvolvida pela Marktest, que mede o valor das marcas nas dimensões de sustentabilidade, ética e inovação e propósito da marca. Nesta segunda edição realizamos um ciclo de videocast sobre estas várias temáticas, para os quais convidamos os representantes de algumas das marcas distinguidas na primeira edição e que integram o Conselho Estratégico Powerful Brand. O meu nome é Marta Leite Castro e o meu convidado de hoje é Francisco Viana, diretor de Marca e Comunicação da Caixa Geral de Depósitos e também administrador da Culturgest. Com uma carreira de 30 anos no grupo Caixa Geral de Depósitos, desempenhou funções em diversas áreas, dirigiu equipas comerciais, esteve ligado a projetos estratégicos, foi diretor de financiamento imobiliário, diretor de publicidade, de responsabilidade social, também de patrocínios e relações públicas. Bem-vindo, Francisco, e muito obrigada por estar aqui presente neste primeiro videocast desta iniciativa. Olá, Marta, é um gosto estar aqui consigo e ser o primeiro. Muito bem, Francisco, vamos começar e o tema que nos traz aqui é o word of mouth. Antes de entrar em detalhe, eu queria ter aqui um pouco a sua opinião, uma vez que como profissional com uma carreira longa e bem-sucedida, com mais de 30 anos, quero lhe perguntar quais foram as principais mudanças que assistiu no setor bancário e também na sociedade portuguesa? Quais aquelas que assinala? A sociedade portuguesa e o setor bancário em particular estão em grande transformação, não é? Portanto, nós hoje vivemos uma revolução industrial nova, se quiser, que é tecnológica, e os consumidores são completamente diferentes hoje daquilo que eram quando eu comecei a minha carreira. Não falo só dos bancários, consumidores bancários, falo dos consumidores em geral. Portanto, nós hoje vivemos num mundo que está cheio de palavrões que há pouco tempo não conhecíamos, como a inteligência artificial, ou a robótica avançada, ou o 5G, ou a analítica, e isso vem causar, se quiser, não uma era de mudança, mas uma mudança de era. Eu acredito a sério que nós estamos num momento de viragem e isso influencia muito o marketing e a transformação que as marcas têm que fazer para continuar a agradar aos consumidores. E era exatamente nesse sentido que eu ia fazer a próxima pergunta. No fundo, estas mudanças afetam, obviamente, aqui a área do marketing e da comunicação. Para isso, como é que se evolui para responder a estes desafios? Olha, a inovação é um grande palavrão também e a forma mais fácil de responder é dizer que se evolui através da inovação. Eu sou daqueles que pensam que a inovação, apesar de tudo, é muito à base de processo. Se eu for capaz de ouvir os meus clientes, e eu tenho hoje em dia clientes que são muito, muito exigentes, portanto, eles já estão à espera de que as marcas lhes deem funcionalidades que ainda não existem. Eles já estão à espera de serem surpreendidos. Mas se eu for capaz de ouvir os meus clientes, não preciso de ter um grande departamento de inovação dentro das empresas. O que eu preciso de ter é uma grande capacidade de ter processos que sejam capazes de pôr em prática aquilo que os clientes e que os consumidores exigem. E, portanto, através disso, se eu ouvir os clientes, não tenho dúvida que me vou manter atual e necessito de capacidade de investimento, como é natural, é preciso capital nos dias que correm para fazer acontecer e é preciso também perceber tudo o que está a surgir no mundo e, portanto, nós temos uma velocidade de transformação hoje como nunca houve no meu tempo de vida e acredito que nos meus antepassados também não. Mas depende de nós, digo eu, fazemos parte ou não desta transformação. Portanto, há muitas tendências, essas tendências têm consequências, é preciso estar atento às consequências das tendências e depois perceber o que é que devemos copiar ou não do que anda a ser feito, que parcerias devemos estabelecer para ir ao encontro daquilo que é a expectativa do consumidor. No fundo, há aqui uma mistura, não é, entre escuta ativa, não é, adaptarmos aqui a estas mudanças rápidas, todos estes fatores juntos, não é, para uma melhor resposta. Obviamente que aquilo que estamos a viver hoje também nos remete muito para aquilo que passou no sistema financeiro português em 2008. Obviamente, nessa altura, a credibilidade dos bancos era algo que estava sensível, as pessoas associavam muito, não é, os bancos àquilo que estava a acontecer. Portanto, a minha pergunta é, já que estamos a falar de word of mouth, é saber qual é que a importância que teve, não é, a word of mouth nesse período. Vamos lá ver, o word of mouth sempre foi importante, não é? E com tudo aquilo que eu disse há pouco,
ganha mais importância nos dias que correm. Nós, no passado, as marcas, quando falavam, era uma comunicação unidirecional. Nós não tínhamos feedback. Fazíamos publicidade ou falávamos através da assessoria de imprensa e não havia resposta. Hoje em dia, com todo o mundo digital, as redes sociais, as marcas não têm hipótese de não ter feedback. E o word of mouth foi importante para dar cabo da reputação dos bancos nessa crise que se referiu, 2007, 2008, obriga a que esta comunicação, que é bidirecional, as marcas comunicam nos diversos canais e depois têm a resposta dos clientes pela experiência que eles têm ao consumir a marca e pela capacidade que eles têm de influenciar grupos em que todos eles acham que têm algo em comum, em semelhante, vem trazer esse caminho. Eu acho que é um desafio muito maior e interessante do que no passado. Portanto, obriga as marcas a serem sérias, a terem compromissos, a saber o que é que andam a fazer na sociedade, empresas que não visem só um lucro, que sabem que têm um papel aqui a desempenhar, e isso depois, esse feedback daquilo que nós estamos a fazer, se é bem ou mal feito, é através do word of mouth, precisamente, porque as pessoas, hoje em dia, com muita facilidade, são capazes de transmitir aquilo que é a sua experiência, quer a negativa, quer a positiva. Mas referindo-me à crise de 2008, eu hoje em dia eu tenho filhos que estão a entrar no mundo do trabalho e eles acham que a banca não é nada interessante. E a banca precisa de combater isso, porque nós somos um setor que sempre esteve na vanguarda daquilo que era a inovação, sempre fomos um setor que era capaz de contratar os melhores alunos das melhores universidades em Portugal e hoje em dia temos imensa concorrência. Os melhores hoje têm, para além da banca, inúmeros outros setores, alguns deles também nossos concorrentes, atrás desse talento que é essencial. Mas há um trabalho que está a ser feito, portanto, a banca, enquanto que na primeira crise a banca foi afetada e fez parte da crise, nesta segunda crise que nós vivemos agora, com a pandemia, a banca fez parte da solução. A banca foi um fator de segurança e, portanto, nós, para ter uma ideia, a Caixa sempre teve uma boa reputação ao longo da sua história. Nessa sua história, a Caixa era investment grade para as agências de rating na primeira crise e em pouquíssimos meses, em 6 meses, nós fomos ao lixo. O nosso rating foi ao lixo e demorou estes anos todos a recuperar. Francisco, e quer dizer, não existiram uns mais penalizados que os outros? Foi o sistema financeiro em geral? Ou acha que... Há uns mais penalizados, há bancos que desapareceram. Sim, também é verdade, sim, ao longo, mas penalizados. Mas naquele primeiro impacto, quer dizer, no fundo abalou toda a gente. O sistema em si não foi só em Portugal, não foi só na Europa, foi no mundo, teve uma origem. Portanto, o setor sofreu a sério e ainda hoje sofre consequências da quebra de reputação. Mas só nos resta é trabalhar e demonstrar que continuamos vivos e de saúde e cheio de boas coisas para fazer, porque o que há de bom é tudo aquilo que ainda está por fazer. Exatamente. E, portanto, nesta mudança de era há muita coisa interessante que pode ser feita neste setor, apesar da enorme concorrência com que vivemos. E havendo aqui esta questão de que a word of mouth é o reflexo do posicionamento da marca no mercado, quer dizer, no fundo, atendendo a esta realidade, o que é que as marcas podem fazer para melhorar esse tal word of mouth? As marcas não podem viver com os ouvidos fechados, salvo seja. Portanto, mesmo que eu não queira determinar um posicionamento para a minha marca, a quem consome a minha marca acaba por criar uma percepção sobre qual é o meu posicionamento. E, portanto, hoje em dia, com esta transformação avassaladora de tecnologia, muitas vezes nós somos forçados a seguir aquilo que é a expectativa do consumidor. Eu não sendo capaz de ir à frente da vontade dele, tenho que saber ouvir aquilo que são as tendências, aquilo que é expectável e dessa forma poder escolher um posicionamento adequado e saber viver neste mundo novo onde tudo aquilo que eu faço, portanto, a marca vive
a minha marca vive daquilo que é a soma das experiências dos meus consumidores, quer seja no telemóvel, quer seja numa loja, quer seja quando fala com alguém ao telefone, quer seja quando faz o autosserviço numa máquina ou no telemóvel. Tudo isso são experiências e ou eu sou capaz, nessas experiências, cumprir aquilo que é o meu posicionamento no mercado, as promessas que faço, e o consumidor acha, sim senhora, esta marca adequa-se àquilo que são os meus valores, àquilo que eu procuro, satisfaz as minhas necessidades, e eu consigo continuar a viver assim. E a Caixa, felizmente, tem sido bem sucedida, porque nós continuamos a ser líderes de mercado, temos mais de 3 milhões de clientes, desde os mais novos aos mais velhos, tratamos bem das empresas, temos uma missão muito clara para todos os portugueses. Portanto, nós somos, no nosso ADN está Portugal, a nossa história confunde-se até com a história recente de Portugal, e, portanto, nós existimos para ajudar as empresas portuguesas e, com isso, fazer a economia crescer, mas também para melhorar o bem-estar das famílias, e sabemos fazer isso, temos feito até hoje e estamos aqui empenhados em fazer ainda melhor. Francisco, então pode ser assim um caminho para conseguirem, quer dizer, no fundo, alcançar, uma entidade financeira alcançar ser uma love brand? Porque há esta questão, por um lado, dizia o Francisco, não é? Os meus filhos que estão a entrar no mercado de trabalho já não acham tão atrativo, mas por outro lado é esse ativo imenso que vocês construíram, não é? Com os consumidores. Foi toda uma história que disse muito bem, que se cruza aqui com a história dos portugueses. Portanto, há um caminho para isso. Sim, eu não sei se love brand é um termo que eu hoje em dia já não acho muita graça, e neste setor muito menos, não é? Porque isto não é nada sexy, não é? Não, noutros setores eu diria que sim, mas num banco ninguém está à espera que aquilo seja uma love brand. Eu acho que há vários caminhos a construir entre as parcerias que têm vindo a ser feitas entre marcas, portanto, o que eu quero é ser funcional e que os clientes percebam que consigo satisfazer as necessidades que eles têm, e com isso manter relações de confiança duradouras, que é para isso que nós trabalhamos. Portanto, nós estamos cá há muitos anos, queremos continuar a estar cá por muitos mais anos e ter relações com os coladores, com os nossos consumidores, que não sejam neste momento a consumir isto ou aquilo, mas que sejam para a vida. Mas que podem ser embaixadores da marca. Apesar de não haver o conceito. E são, através do word of mouth, eles são embaixadores da marca. Portanto, todos aqueles clientes, como os jovens universitários que nos dizem que nós temos uma app que anda na vanguarda daquilo que é feito no mercado e são capazes de a vender entre eles aos seus pares, são nossos embaixadores da marca, tal como todas as outras pessoas que frequentam as nossas agências e que a Caixa anda a ajudar a combater até alguma falta de literacia financeira que ainda existe. Se tiverem uma boa experiência nessas visitas que nos fazem, são embaixadores da marca, a partilhar com outros essa ajuda que a Caixa lhes dá. E existem dados ou alguns indicadores internos que vocês conseguem apresentar ou que conseguem perceber, ou é mais aleatório? Essa é uma questão só de sensibilidade? Sobre embaixadores da marca? Sim. Portanto, nós fazemos vários estudos para avaliar as percepções que existem sobre a nossa marca. Primeiro, não só sobre as campanhas que fazemos, sobre os produtos que vendemos, temos estudos sobre isso, se é do agrado ou se não é do agrado das pessoas. Temos estudos sobre tudo aquilo que são clientes novos, porque a Caixa é uma empresa que não é nova, mas consegue continuar a atrair mais de 40 mil estudantes universitários todos os anos, que é um número significativo. E temos estudos sobre aquilo que é a forma como evolui a nossa reputação e a forma como evolui a percepção que existe sobre a marca e também a probabilidade de abandono de clientes, a atratividade que a marca tem. Portanto, nós todos os meses andamos a olhar para esses estudos e perceber o que é que tem que ser feito, mas o que eu lhe posso dizer é que a Caixa Geral de Depósitos, por ser uma powerful brand, tal como vocês vieram confirmar, é uma marca reputada e está de boa saúde. Agora pergunto que as redes sociais, obviamente, são hoje em dia um fator muito importante, elas facilitam aqui a comunicação, não é, entre o consumidor e a marca. A minha pergunta é, as redes sociais, no vosso caso, são um bem ou um mal necessário? Porque gerir, não é, São bem. São bem. Quem achar o contrário, acho que está errado, deve fazer outra coisa na vida. Nós, mesmo quem não queira estar nas redes sociais, não consegue evitar. Não consegue. Se eu tenho uma má experiência de uma marca, tenha ou não tenha uma página no Facebook ou no Instagram ou no LinkedIn, onde for, é fácil
eu, numa das redes sociais, dar cabo dessa marca, da reputação dessa marca, alterar percepções que existem dessa marca se a minha experiência for má. Se aquilo que eu digo que ofereço aos meus clientes não for confirmado com a experiência que as pessoas têm quando nos experimentam, as redes sociais matam isso. Claro. Portanto, quem cá está tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar e tirar o melhor, não é? Ver como uma oportunidade, neste caso. Pergunto-lhe, Francisco, o word of mouth é um parâmetro que temos de ter em consideração quando analisamos uma marca. E quanto maior é o word of mouth, se maior é a reputação ou o valor da marca? Há o word of mouth positivo e negativo, não é? Se eu tiver um word of mouth positivo em que aquilo que eu estou a passar é só boas experiências, melhor há de ser a reputação. Se for negativo, não. Portanto, claro, como eu lhe digo, o word of mouth tem hoje uma importância acrescida, com todas as ferramentas que há neste processo de transformação digital, e as marcas têm que saber fazer com isso e tirar partido disso. E, portanto, o word of mouth hoje é uma ferramenta de marketing como nunca foi no passado. E é preciso talento para saber aproveitar, porque também há, neste mercado, tal como os jornalistas, e nós estamos aqui numa redação de jornalistas, fazem notícias de coisas negativas. É raro ouvirmos uma notícia boa. Fazem manchetes de coisas más. Fomos ao Museu dos Jornalistas, o que vemos é mortes e dramas, também por vezes com pequenos equívocos é capaz de destruir uma coisa que não diz respeito à verdade. E, portanto, o que é bom é que as marcas também podem estar presentes e demonstrar, quando há esses equívocos, que efetivamente as coisas não são dessa forma. Mas o estar presente no digital não depende da vontade de uma marca. E, portanto, a marca só tem que saber, já que é inevitável, vamos lá tirar partido disto. Tirar o melhor proveito, não é? E para terminar, Francisco, pergunto-lhe, na sua opinião, o que é uma powerful brand? Uma powerful brand é uma marca que é capaz de surpreender o cliente. É uma marca que verdadeiramente é relevante para o consumidor. Isso é uma powerful brand. Portanto, se eu for uma marca que não é relevante no consumo, na experiência que eu tenho, eu deixo de ser relevante e ela não conta. É mais uma, entre outras. Portanto, é uma marca branca, se quiser. Eu posso optar por uma ou por outra. E, portanto, ser powerful brand é ser relevante no dia-a-dia do consumidor. E, portanto, há consumidores que eles não são todos iguais, são diferentes. Eu tenho que ter propostas de valor diferentes para os diferentes tipos de consumidores que existem. Mas dá trabalho construir uma powerful brand, como é natural. Sem dúvida. Muito obrigada, Francisco. Foi um gosto. E muito obrigada também a quem nos acompanhou neste primeiro videocast Powerful Brand Conversas com Valor. Pode acompanhar no site da Sábado toda a informação sobre esta iniciativa.